Pronto, tá gravando já. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje, o primeiro problema, é o problema da maior subsequência crescente, né? A gente já viu a subsequência comum, enfim. Então, é um outro tipo, né? Então, esperando. Considero que a gente tem como entrada um certo n, certo? É o tamanho do vetor. Vamos dizer aqui sim. Dado um número e uma sequência, você quer saber qual a maior subsequência desta sequência original, né? A maior subsequência crescente. O que é essa maior subsequência crescente? É como se você fosse escolhendo os números para essa nova sequência, da esquerda para a direita, de forma que o número anterior, o número que você vai inserir, não pode ser maior que o último número que você inseriu. Então, por exemplo, aqui, eu poderia escolher o 1, né? 2, 7. Porém, eu não poderia escolher o 4 aqui. Por quê? Porque o 4 é menor que o 7. Então, ou eu vou escolher o 7 ou eu vou escolher o 4. Então, eu posso ter essa subsequência e posso ter essa aqui também. Então, duas subsequências, essa subsequência original, crescentes, né? Então, os números estão em forma crescente. Tá? Então, o objetivo é justamente encontrar qual dessas é a maior. No caso, a maior subsequência seria essa aqui, 1, 2, 4, 5. Tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma implementação, como a gente já vinha fazendo, tá? Bem semelhante. Então, a gente define o tamanho máximo para o n, que é 1000. E a gente vai definir um tamanho máximo para cada um dos valores, ou seja, qual o valor máximo que cada um desses elementos pode assumir. Eu vou dizer que também é 1000. Tá? Então, eu tenho definir o máximo, né? Vou criar minha tabela. Vou ter o meu vetor de entrada, vai ser tamanho n, né? Vou ter uma variável n. Vou receber o meu n, tá? E vou receber o meu vetor também. O vetor de entrada, né? E aí eu vou chamar uma função solver passando o primeiro elemento e o maior elemento encontrado até o momento. Eu posso dizer que por exemplo, menos 1. Por que menos 1? Porque se todos os números aqui forem positivos, eu posso inserir qualquer um, né? Então, essa é a ideia. Esse valor aqui, eu vou passar como sendo o último cara que eu inseri.
Porque, assim, como a sequência precisa ser crescente, eu não posso inserir um número maior do que esse parâmetro que eu vou passar, que é esse segundo parâmetro. Então, o menos 1, se toda a sequência for positiva, vai ser um dos valores que eu posso colocar. Se eu tô com... eu quero resolver o problema da maior subsequência não decrescente, seria isso. Por exemplo, essa sequência aqui, por incrível que pareça, não é crescente, que a gente chama. Ela é não decrescente, porque existem termos iguais, né? Tá? Então, se a gente quiser se a gente não tiver problema quando trabalhar com números repetidos, né? Tipo esse caso aqui, você pode colocar esse cara como zero, né? Porque o menor valor que você pode ter aqui é zero. E se você aceitar números repetidos, né? Se você quiser a maior subsequência não decrescente, como se fosse uma sequência dessa, então não tem problema. Certo? Eu vou considerar que eu vou achar a maior subsequência não decrescente. Tá? Só um outro termo, né? Porque quando a gente fala crescente, é que é estritamente crescente, ou seja, de um elemento para o outro sempre existe um crescimento, né? Por isso que se chama crescente. Agora, quando a gente diz que a subsequência é não crescente, não decrescente, significa que ela ou cresce ou permanece igual. Ou seja, eu posso ter uma subsequência dessa aqui, com todos os termos iguais, ela não é crescente nem decrescente. Tá? Ela pode ser considerada como não decrescente. Ou nesse caso, como não crescente também, que todos os termos são iguais. Enfim, vamos resolver esse problema. Então, eu vou ter o índice, o I, e vou ter o V, que é o último valor que eu inseri na sequência, certo? Então, se o I for igual ao N, tá? Se o I for igual ao N, eu não posso adicionar mais nenhum elemento nessa subsequência, né? Eu já percorri todos os elementos. Se o V de I, ou seja, o V na posição I, for maior que o V, eu também não posso fazer nada, né? Porque eu não posso inserir o VI na solução. Né? Mas para um momento. Eu vou fazer de outra forma. Eu tenho duas opções aqui, né? Tem uma opção de o VI é menor ou igual ao V. Tá? E tem um caso contrário. Ou seja, o VI é maior que o V. Quando o VI é maior que o V, eu não posso inserir esse elemento na sequência. Né? Então eu vou para o próximo. Passando o mesmo V, né? Porque eu não inseri o VI na solução. Agora, quando eu retorno, quando o VI é menor ou igual ao V, eu posso fazer duas coisas, né? Ou eu posso inserir o termo na sequência, certo? Eu posso inserir o termo na sequência, ou posso optar por não inserir, né? Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu chego no 7, eu posso optar por inserir o 7 ou não, né? Nesse caso aqui, é melhor você não inserir o 7, né? Porque quando você não insere o 7, você consegue formar essa sequência. Agora, quando você insere, você não consegue formar essa, né? Por causa que todos os elementos para cá são menores, são menores que 7. Bem? Então, eu vou retornar o máximo entre inserir o termo na sequência. O que seria inserir o termo na sequência? Seria... Espera, tem uma confusão. Se o VI for maior ou igual ao V, é o que eu posso inserir. Se o V for maior que o VI, é que eu não posso inserir o VI na sequência. Tá? Eu confundi um pouco, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho essa sequência aqui, 1, 2, 7, o V, no caso, é 7. Então, se eu tenho um cara
ele é, ele é menor que o 7, eu não posso inserir na sequência, né? Porque a sequência não pode ser decrescente, né? E nem o 5. Tá? Mas quando o VI, por exemplo, quando eu estou nesse caso aqui, o V é 2, né? O V é o último valor que eu inseri na sequência. O V é 2 e eu quero inserir o 7. O 7 eu posso inserir ou não na sequência, né? Isso vai determinar. Eu vou pegar o maior disso. Então, se o VI for maior ou igual ao V, eu posso inserir. Eu vou passar o VI como sendo o último valor inserido e vou somar 1 porque eu adicionei um elemento na sequência. Vou passar o solver. Eu tenho que ter um cuidado também quando eu passo valor negativo, que pode ser que dê um problema na matriz, né? O acesso de posição inválida, quando eu passo -1. Aqui, né? Comparando. Só ter esse cuidado. Mas a gente não chegou em programação, na programação dinâmica ainda, né? Ou eu posso não inferir o valor, que é justamente isso aqui, né? Nesse caso, onde eu só vou para o próximo elemento e continuo com o V como sendo o último elemento inserido. Então, é isso aqui. Tá? Dado isso, eu posso fazer programação dinâmica, né? Eu verifico se PD a posição IV, certo? Aí entra o caso que eu estava falando, porque se eu colocar o V inicialmente -1, isso aqui vai dar problema, erro no tempo de execução, né? Por causa que esse V aqui, ele seria negativo, né? E daria valor inválido. Eu verifico se ele é diferente de -1, ou seja, se eu já não calculei. Se eu já calculei, se ele é diferente de -1, é porque eu já calculei. Então, se eu já calculei, eu retorno. Não preciso ficar calculando novamente. E faço esse caso, cara, receber. Bem parecido com o estilo de questão que a gente vinha resolvendo, não? Na aula passada. Então, deu um erro. Deixa eu ver aqui. O problema. Ah, é porque isso aqui, cara, aqui eu coloquei o mesmo nome de variável. Eu coloquei V aqui e coloquei V aqui. Aí ele, quando você faz isso, por exemplo, se eu faço isso, eu não posso usar uma variável que tem o mesmo nome. Eu posso até criar aqui e passar como V, só que aí eu não posso acessar esse vetor, né? No mesmo escopo, eu não posso criar duas variáveis com o mesmo nome. Mas em escopos diferentes, eu posso. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um escopo diferente. Só que aí, quando você cria isso, ele só consegue enxergar essa variável, né? Então, vou só mudar o nome desse cara aqui para valor, tá? Só para resolver esse problema. Eu acho que mandaram mensagem justamente esse problema. Eu sempre cometo esse erro, chamar as variáveis mesmo nome. Agora, aqui é valor, aqui é valor. E aqui também é valor. Acho que agora vai. Pronto.
eu ver a mensagem. Eu repetir aquela parte central do retorno sobre mais um. Tá certo, eu vou repetir aqui. Tá? Eu vou repetir. Qual é a ideia dessa função, né? O que é que ele faz? Antes disso, eu esqueci de iniciar a matriz com menos um, né? Vou fazer aqui menos um, size of. Inicio toda a matriz com menos um e aí chamar a função. O que é que a função faz? Ela recebe um índice e recebe o último valor que eu inseri na minha subsequência. Tá? Se eu já calculei, eu retorno. Tá? Se eu chego no i igual a n, significa que eu já percorri toda a sequência e não posso adicionar nenhum elemento, por isso que eu retorno zero. Se o VI, ou seja, o valor que eu tenho agora no índice i, for maior ou igual ao valor, significa que eu consigo inserir o i na subsequência. Tá? Caso contrário, eu não ia conseguir. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Se eu posso inserir o i, eu tenho dois casos, né? Talvez seja melhor eu inserir ou não. Então, eu retorno um máximo entre duas opções. Eu inserir, o que seria inserir? Eu ir para o próximo índice, onde agora o último elemento inserido não é mais o valor, e sim o VI, né? Porque o I foi inserido. E eu somo mais um, simbolizando que eu inseri mais um elemento. Ou eu simplesmente não insiro o I na solução, ou seja, eu passo para o próximo índice e mais um, e permaneço o mesmo valor, né? Só que quando o valor for maior que o VI, eu já não posso inserir o VI na solução, porque a subsequência não pode ser decrescente. Né? Então, eu faço PDI valor, PCB, sobre e mais um valor, ou seja, eu simplesmente passo para o próximo índice. E por fim eu retorno. Deu para entender agora? O João chegou um pouco atrasado. Deu para entender, João? Tem alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Tá tranquilo por enquanto? Se alguém não entendeu, pode falar. Mas eu acho que tá, foi bem parecido com o que a gente já vinha fazendo, né? Na aula passada. Vou só testar aqui, tá? Vou testar esse exemplo aqui. Fato, né? Que é justamente o que eu tinha falado. Eu posso criar outro exemplo aqui, só para ilustrar aquele caso da subsequência crescente e não decrescente, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma subsequência crescente, não decrescente, eu vou escolher 1, 2, 2, o 4 e o 5, ou seja, deveria retornar 5 valores, né? Então, é o que ele faz, né? Eu retorno esses 5 valores. Agora, se eu não quero uma sequência, eu quero um estritamente crescente, o que é que eu faço? Eu só retiro esse igual, né? Porque quando ele for igual, eu não posso inserir ele na sequência. Ou seja, agora nessa sequência eu vou inserir justamente 4 elementos. Né? Vou executar aqui de novo para vocês verem como realmente funciona.
coisa que foi. Eu tenho que ter um cuidado, né? Porque esse zero aqui pode ser o primeiro elemento do meu vetor, né? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Dá uma olhada aqui. Pronto, agora retornou certo, né? Então, eu não insiro esse segundo 2 aqui, né? Só que aí eu tenho que ter o cuidado, porque o primeiro elemento ele não poderia ser zero, né? Porque senão eu teria um problema, né? Mas enfim, qualquer coisa eu faço uma verificação simples, ou então eu incremento um em cada valor do vetor, isso aí vai funcionar também, né? Uma gambiarrazinha para funcionar, né? Mas é fácil adaptar, né? Então, o que eu estou falando é nesse caso aqui, né? Por exemplo, imagina que eu iniciasse de zero, né? Aí eu ia ter um problema, porque como eu estou passando esse zero aqui, eu ia considerar, eu ia procurar um maior e eu ia procurar só nessa subsequência, né? Eu não ia inserir o zero. Mas aí eu posso ou incrementar um a cada posição e passar o zero, ou, ou verificar se é zero e aí já adicionar, coisas desse tipo. Assim. Mas quando você pode ter uma sequência, como é que eu posso dizer, não decrescente, eu posso resolver assim. Então, tranquilo, sem precisar me preocupar com o caso zero, não. Vai dar certo. Sabe? Bem? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? O problema é que essa implementação ela é ela é n vezes o tamanho do maior valor, né? Então, por exemplo, se o na programação dinâmica vai ser o custo vai ser justamente o custo da tabela, né? Então, você gastou a maioria das vezes, né? Tem alguns casos que a combinação dos seus problemas às vezes exige uma complexidade maior e acaba interferindo nessa complexidade também. Mas aqui, que aqui você pode ver, é que é n vezes v, né? O mínimo, né? Você tem que calcular. Porém, existe uma implementação desse problema que ele é n log n. Tá? Eu particularmente não considero essa implementação como programação dinâmica, né? Mas tem gente que considera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui. Qual a ideia qual a ideia desse dessa implementação? O que ele faz é, dado uma sequência, você vai percorrer da esquerda para a direita, ou seja, do primeiro elemento até o último, e vai fazer a seguinte estratégia. Eu vou procurar uma pilha, eu vou criar pilhas, tá? Então, a cada valor que aparece, eu vou verificar se existe um valor, se existe um valor em um dos topos da pilha menor ou igual o que eu já inseri. Ou seja, inicialmente eu não tenho nenhuma pilha, né? Então, eu crio uma nova pilha, insiro o 3. Tá? Aí aparece o 4. O 4, ele não existe uma pilha onde o topo seja menor ou igual a 4 de outra pilha. Aí vem o 3. O 3 já existe uma pilha, né? Ó, o 3
existe um cara no topo de uma das pilhas menor ou igual que o 3. Aí eu vou simplesmente ou substituo o topo ou implemento, ou adiciono na pilha, né? Então, eu tenho essas duas pilhas por enquanto. Vem o 5. O 5 é menor ou igual. O 5 é menor ou igual o 5 é maior que o topo de todas as pilhas. Né? Então, eu crio outra pilha. Tá? Vem o 2. Faço a mesma coisa, né? Bem, eu insiro aqui. Eu insiro nessa pilha aqui. Vem o 7. O 7 também é maior que todo o topo dessas pilhas. E insiro o 7. Tá? A ideia é o seguinte: eu verificar se um elemento maior ou igual ou menor ou igual a ele já foi inserido. Por quê? Porque se você observar, o topo dessas pilhas, elas acabam formando uma subsequência crescente. Né? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5 e tenho 7, que é justamente a subsequência crescente. Né? No caso, ele fez uma analogia um pouco diferente. Né? O topo dessas pilhas, elas, elas não seguem estritamente o modo que a pilha é implementada, mas de certa forma você consegue fazer. Então, o que é que eu queria dizer para vocês? É que a quantidade de pilhas que você criou vai ser justamente a quantidade máxima de elementos em uma subsequência crescente máxima, subsequência crescente de maior tamanho que você pode ter. Tá? Então, a ideia é justamente a cada valor maior criado, você cria uma nova pilha. Tá? Então, quando você fizer, você vai observar que você vai acabar tendo essa pilha. Tá? Você vai acabar tendo esse topo, essa subsequência crescente. Bem? É um pouco estranho, né? Mas essa implementação funciona. Tá? Deixa eu fazer, implementar ela aqui. Tá? Eu vou ter um N e vou ter um vetor, novamente. Definir um max N. Então, minha função sobre vai resolver o problema. Vou receber o N, vou receber o meu vetor. Vou resolver o. Eu vou criar um vetor que vou chamar de pilha, certo? Aí nessa implementação, eu vou usar uma função que é Loembald. Né? Essa função, ele usa uma busca binária para encontrar a pilha mais à esquerda, cujo topo não supera o nome que a gente está inserindo. Né? Então, essa é a ideia aqui. Né? Então, vamos lá. Para achar justamente essa pilha. Né? Só que a pilha é como se a gente tivesse num vetor. Né? A gente vai passar os elementos.
vai esse lower bound, o que é que você vai fazer? Você vai passar, você vai ter um iterator, certo? Iterator no vetor int. De t. Eu vou chamar a função lower. Essa função você vai passar o vetor pilha, certo? Que é o vetor onde você vai buscar. Então, o que é que ele vai fazer? Esse cara aqui ele vai buscar o elemento mais à esquerda menor, menor que o VI. Ou seja, tu vai buscar em pilha, você no vetor pilha, um elemento que seja menor que o VI, sabe? Se o IT foi igual a pilha.end, significa que tu não encontrou tal elemento, ou seja, não existe um elemento no topo das pilhas que seja menor do que o elemento que tu está inserindo. Então eu faço pilha. Na verdade, o que eu estou fazendo é procurando os elementos menores iguais, né? Menores iguais. Então, se eu não acho, significa que eles são maiores. Então, eu faço pilha.pushback e insiro o elemento VI, tá? Como se fosse um novo elemento na pilha. Caso contrário, eu faço o topo dessa pilha, significa que eu encontrei, né? Eu encontrei tal elemento. O topo da pilha recebeu o VI. Então, aqui eu retorno o tamanho das pilhas, né? Vou fazer um exemplo para ficar mais claro, eu acho que ficou um pouco confuso. Vamos lá. Vamos para aquele nosso exemplo lá, 2, 3, 7, 4, 5, tá? O que é que eu faço? Vou inserir o 2, tá? Estou lendo da esquerda para a direita, do índice 0 até o índice 4. Tá? Então, faço o Loenbalt. Por enquanto, esse vetor pilha está vazio, né? Então, eu não acho. E insiro. E insiro em pilha, tá? Então, eu vou ter uma pilha 1, um 2. Vou ter uma pilha, aí vou inserir o 3. Existe alguma pilha onde o topo seja, 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 como que eu posso dizer? Menor ou igual a 3? Não, né? Porque o único elemento que tem é 2, e aí eu insiro o 3 também. Eu vou com 7. Novamente, não tem nenhum elemento que seja menor ou igual ao 7. Insiro o 7. Vou inserir o 4. O 4 existe um elemento que seja menor ou igual a 4, que é o 7. O que é que eu faço? Eu faço IT receber igual a VI, ou seja, faço essa posição ser igual a 4. Venho com 5. Vou inserir o 5. Existe um elemento aqui que seja menor ou igual a 5? Não, né? Vou lá e insiro 5. Por fim, eu retorno o tamanho. Ou seja, o tamanho disso aqui. Tá? Isso aqui, e no caso seria 4, o tamanho da maior subsequência. Então, o que eu faço é o seguinte: eu faço essa função lower bound, ela faz uma busca binária, né?
ela consegue fazer em log n, e eu estou percorrendo um for, tá? E esse for, ele é n, e isso aqui é log n. Então, essa função em si é n log n. Ou seja, bem melhor que a complexidade que a gente fez na primeira implementação. Então, vamos só executar. Vale ressaltar também que essa aqui, ela calcula a subsequência crescente, estritamente crescente, né? Então, se eu tiver esse caso aqui, ele vai pegar somente dois desses aqui, sabe? Então, para mim fazer a função, isso aqui ser estritamente crescente, eu uso a função upperBound, que aí eu procuro só os elementos menores que o elemento que eu estou passando. Se tiver algum elemento igual, ele não considera. Então, existe esses dois tipos. Existe o lower bound e o upper bound. Tá? Para ilustrar para vocês. Então, vamos executar aquele nosso exemplo. No caso, a gente não está considerando os elementos iguais, né? Nesse caso aqui. Então, pode ser o lower bound mesmo. Né? Então, recebo o n, recebo o vetor e passo para a função. Vou ter 5 elementos. 2, 3, 7, 4, 5. Esse tamanho 4, que é justamente o tamanho da maior subsequência crescente, tá? É isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender a implementação? Alguém quer que eu repita? Alguém não entendeu? Não entendia. O lower, ó, esse exemplo aqui. Vou fazer um exemplo bem pequeno, só para ilustrar. Por exemplo, o lower bound, se você usar o lower bound, o que é que ele vai fazer na pilha? Inicialmente ele vai inserir o 2, né? Normalmente. E aí, quando eu for inserir esse segundo 2, eu vou procurar na pilha um elemento menor ou igual ao 2. Tá? E aí, quando eu acho, né, um elemento menor ou igual ao 2, que é o próprio 2. E aí eu sobrescrevo. E t igual a aí. Aí vou com 3, não tem, né, nenhum elemento menor ou igual a 2, eu insiro o 3, né? Então, segundo isso aqui, seria só 2, né? A maior sequência crescente. E realmente é. Agora, quando você usa upperbound, o que é que vai acontecer? Eu vou procurar só os elementos que são estritamente menores. Ou seja, eu insiro o 2, eu vou inserir o segundo elemento, o 2 de novo. Existe um elemento menor que 2? Não. Insiro o 2. Vou inserir o 3. Existe um elemento menor que 3? Pô, isso. Existe. Pera, é um elemento. Isso. Pera, acho que eu estou confundindo um elemento. Não, tá certo. Eu insiro 3. Ou seja, eu retorno 3 nesse caso, onde eu uso o upperbound. Ou seja, eu retorno a subsequência não decrescente. E quando eu uso o lowerbound, eu retorno a sequência estritamente crescente. Tá? Existe essa diferença. Tudo bem, Matheus? Deu para entender?
Então, vamos lá para o primeiro problema. Essa aqui eu considero como sendo talvez um dos problemas mais difíceis, assim, o Luiz, a implementação dele. Assim, quando você usa aquela implementação que eu fiz, ela é bem simples, né? Ela é bem natural, né? Mas quando você usa essa aqui, que é um pouco mais, ela é melhor, ela é otimizada, então ela é um pouco mais difícil de implementar, mas você lembrando essas funções, você consegue fazer, tá? Deu para entender, pessoal? Vamos fazer a questão letras, tá? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês lerem, para a gente terminar aqui de 3 horas, para a gente ainda tem 2 problemas para ver. Já posso resolver, pessoal? Bora lá. Ah, ela é uma simples aplicação, né, do que a gente viu agora. A gente quer a maior subsequência crescente, ou seja, não decrescente, né, porque eu posso ter termos iguais, ó. Por exemplo, a solução desse aqui é justamente a subsequência N, S, né? Ou seja, eu repito o N, né? Então tem que ter esse cuidado. Nesse problema, o comprimento da, da palavra é 3 vezes 10 a 5, né? Repare que excepcionalmente nesse problema, a gente podia utilizar aquela solução lá que a gente fez no início da aula, que resolveria. Por quê? Porque o alfabeto ele tem poucas letras, né? Então não teria muito, né? Então, eu poderia criar uma matriz, até se você não quiser converter em ASCII
em número, né? Você poderia usar até a dimensão 100, né? 100, uma dimensão 100 e uma dimensão 3 vezes 10 a 5, né? E isso aqui dá 3 vezes 10 a 6 e passaria no tempo. Porém, eu vou usar a implementação que a gente fez aqui, sabe? Mas só falando que para esse problema específico, aquela implementação que a gente fez no início da aula, ela passa, né? Pode passar em alguns problemas, né? Como esse conjunto aqui, conjunto de termos que pode aparecer na nossa sequência é bastante limitado, faz sentido a gente utilizar aquela outra implementação, certo? Quando não for, né? Quando, por exemplo, for inteiros, e os inteiros podem ser até 10 a 6, 10 a 8, né? Aí realmente não tem muito o que fazer, né? A gente usa aquela implementação lá mesmo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar um string, certo? Eu vou usar a string v, só para não ter trabalho de adaptar, certo? E vou receber essa string, né? Vou receber a string e vou mandar a função solver resolver, certo? E aí, em vez de eu ter um valor n, eu vou ter o v.faz, o tamanho da string que eu recebi. Nessa função, se eu usar o lower bound, vou até exemplificar. Se eu deixar isso aqui, ele vai retornar errado, né? Então, aqui eu vou usar, em vez de ser um vetor de inteiros, vou usar um vetor de chave, né? Eu acho que também daria certo se eu usasse. Tem que ter um cuidado, né, nessas conversões aqui. Mas vou usar tudo como char, sabe? Porque cada VI é um char diferente, né? Eu acho que só isso aqui resolve o problema parcialmente, né? Eu vou exemplificar porque que essa função aqui não daria certo. Vou pegar um exemplo aqui. Então, quando eu passo a palavra bananas, ele vai inserir somente o A, o N, aí quando chega nesse N aqui, que ele poderia inserir, né? Ele não insere porque eu já inseri um N, né? Eu estou procurando a subsequência estritamente crescente quando eu uso o lower. Então, quando eu preciso usar o upper bound. Aí quando eu uso o upper bound, quatro, né? E aí eu posso inserir o N. Vamos só submeter a solução. Eu fiz somente uma adaptação do código que a gente tinha feito, bem simples, né? Vou enviar. Solução correta. Deu para entender, pessoal? É, é basicamente o seguinte, tipo, quando tu entendeu, Renan, tu entendeu a diferença de ter uma subsequência
estritamente crescente, uma que você uma subsequência não decrescente, é basicamente tu usa um em cada, né? E tipo assim, basicamente isso, né? Quando tu quer uma sequência onde tu pode inserir termos iguais, né? Uma subsequência, por exemplo, 1, 2, 2, né? Ou seja, ela não é crescente, né? Porque você repete valores, mas também não é decrescente. Aí você utiliza o operbound, tá? É basicamente isso. É só essa diferença. Vamos lá. Então vamos para um problema um pouco mais simples, né? Agora, imagine a seguinte situação: você quer passar um troco para uma pessoa, né? Então você quer saber se com o dinheiro que você tem é possível não passar esse troco. Vocês já passaram por esse problema aí na vida real? Então, o que é que a gente quer saber? A gente quer saber se é possível ou não passar um troco baseado nas moedas que você tem. Então, eu vou considerar que eu tenho um vetor de moedas, certo? E vou ter um valor M, certo? Que é o valor que eu quero verificar se eu consigo formar com essas moedas, né? Então, por exemplo, imagine que tenho que dar um troco de valor M e tenho moedas, algumas moedas lá, não moedas específicas, né? Dinheiro, né? Vou botar, enfim, vocês entenderam. Vou usar vetor V aqui, só para não confundir, né? É dinheiro, né? Você tem cédulas, né? E quer ver se consegue formar esse valor M com o que você tem. Tá? Então, eu recebo o N e vou receber o meu vetor V. Tá? O que é que minha função vai ter? Minha função solver, que eu vou usar para resolver, eu estou usando a nome de função. Né? Enfim, é porque isso é meio que padrão, né? A gente utilizar esse nomezinho para com essas funções de PD, mas exatamente também o nome da matriz CPD. Enfim, são padrões que a gente inventa. A gente tem um índice, certo? Até a moeda onde você está, a cédula onde você está, e você tem o valor que você quer passar como troco, certo? E aí, o que é que você pode fazer? Se o índice que eu estou procurando é igual ao N, significa que eu percorri todas as minhas cédulas, e não consegui passar esse troco. Então, eu retorno zero. Ah, primeiro, né? Antes disso, eu preciso verificar se o valor é zero, né? Porque eu posso ter conseguido o troco na última moeda, né? Se o valor for zero, eu tenho que retornar um, simbolizando que eu consegui passar o troco. Esse problema a gente só vai retornar um ou zero, ou seja, eu consegui ou não consegui passar o troco, né? Então, eu verifico inicialmente se o valor é zero. Se o valor for zero, significa que eu consegui passar o troco, e eu retorno um. Se o i foi igual ao n, significa que eu percorri todos os valores e não consegui passar o troco. Tá? Eu estou nesse caso,
eu estou em um índice válido, né? E eu tenho um valor diferente de zero. Então, eu verifico se o valor da minha cédula aí, ela é menor ou igual ao valor. Por quê? Eu só vou utilizar essa cédula aí se for para ela for menor ou igual ao valor, né? Caso contrário, eu não vou usar. Então, eu retorno o máximo, né? É um pouco sem sentido, né? Que eu vou retornar um ou zero, mas cada uma das escolhas eu posso chegar a uma solução zero e uma solução um. Então eu só vou querer é, a, sol, é, a solução verdadeira, né? Se existe alguma solução verdadeira, eu preciso retornar. Então eu pego o máximo, porque se existe uma verdadeira entre elas, né? Entre duas soluções, um ou zero, ela vai retornar sempre um. Então, uma gambiarrazinha. Mas eu poderia usar o ou, o OR também, né? E ter uma condição aqui ou essa, ou seja, se uma dessas aqui for verdadeiro, isso aqui vai retornar verdadeiro. Bem, posso fazer isso, eu posso fazer com um max. Né? As duas dão certo. Então, eu vou retornar o máximo entre eu selecionar a cédula aí ou não selecionar. Quando eu seleciono, eu vou para a próxima moeda, e subtraio o valor VI. Tá? Caso contrário, eu somente vou para a próxima cédula sem modificar o valor. Né? É a mesma coisa que eu faço quando o VI é maior que o valor. Né? Quando o VI é maior que o valor, eu simplesmente vou para a próxima moeda com o mesmo valor de troco que eu tenho. Né? Então, isso aqui resolve o problema. Né? Porém, entra naquela mesma questão. Né? Aqui eu vou estar fazendo uma complexidade de 2 elevado a n. Por quê? Porque eu tô verificando justamente a questão de todos os subconjuntos, né? Ou seja, de um elemento tal ou não na solução. Então, essa complexidade aqui é 2 elevado a n. Então, para diminuir isso, a gente usa programação dinâmica. Então, a gente tem uma matriz. A gente também precisa definir o maior valor possível de moeda, cédula que a gente tem. Vou dizer que também é 1000. Vou criar minha matriz PD, max N, max B. Vou verificar se eu já não calculei antes disso. PD, posição e V for diferente de menos 1, significa que eu já calculei. E aí eu retorno. Ou senão eu vou precisar calcular, né? Se eu passo aqui, significa que eu vou precisar calcular. E aí eu faço aquele mesmo processo. E eu retorno daí, tá? Aqui no caso o solver eu vou passar inicialmente o zero, né? O índice zero. E o valor M que eu quero passar de troco. Então, isso aqui vai dizer se eu retornar 1, se essa função solver retornar 1, significa que eu consegui passar o troco. Caso contrário, é retornar a 0. Então, eu posso fazer um if aqui, em vez de retornar só isso aqui, eu posso colocar dentro de um if. Se isso aqui for ele vai entrar no if, caso contrário, ele vai entrar no else. Ele vai entrar out. Enviado.
Caso contrário, N, simbolizando que eu não consegui passar o troco. Então, eu tenho a minha função sobre. Só para ilustrar, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho o seguinte conjunto de cédulas, né? Cédula de R$3 é bom. E eu tenho o valor, eu tenho um N sendo 4, né? Tem um valor 8, né? Aqui eu consigo, né? Passar esse troco. Então vou passar como entrada esse exemplo. Ah, meu Deus, sempre esqueço. Vou começar a usar outro número de variável, eu sempre troco o V por valor. Que é só aqui. Aqui também. Então tem um 4, 8 e 2, 3, 5, 10. 2, 3, 5, 10. Opa, um problema. Vamos verificar o que é. Vou só executar de novo para ter certeza que não é. Não. Vamos ver aqui o que é que a gente pode ter errado. O que é que eu posso ter errado aqui? Estranho. Isso aqui iria acontecer em algum momento, né? Eu já tinha até falado, né? Tava muito estranho a gente não, não errar, né? Ah, o erro mais besta do mundo, né? Iniciar a matriz PDI com 1, né? Menos 1. Porque, caso contrário, ela sempre vai retornar zero, né? Ela foi criada como zero, e aqui ela ia entrar nesse if, que é diferente de menos 1, né? Quando a gente cria global, ela cria tudo como zero, sempre retorna zero, né? Quando der algum erro com PD, provavelmente é porque você não iniciou com menos 1. Vamos ver aqui. Quatro, 8, 2, 3, 5, 10. Pronto, agora sim. Vamos criar outro exemplo aqui. Do, aproveitando isso aqui, posso ter esse exemplo. 2, 3, 5, 10. Veja que eu não consigo formar o troco 4, né? Porque eu só tenho uma moeda 2 e aí eu não consigo fazer nada, né? É não.
Então, aparentemente está correto, né? Vocês conseguiram entender a solução? Pessoal, beleza. Vamos resolver um problema, né? É engraçado que essas questões de troco sempre tem um nome muito legal, né? O nome da função da questão é véi dá meu troco, né? Muito legal o nome dessa questão, tá? Existem diversas variações do problema do troco, certo? Eu, inclusive, acho que essa questão é uma delas, certo? É uma dessas questões, tá? Que, por exemplo, você não passa com parâmetro todas as moedas. Você passa os tipos de moeda que você tem e a partir dos tipos de moeda você vê se consegue ou não passar o troco, tá? Mas altera muito pouco da implementação que a gente fez. Leiam aí, vou dar 2 minutinhos aí para vocês lerem. Precedente de 2 minutos. Sim, uma questão legal que vocês podem perguntar, né? Porque essa função aqui, aparentemente, ela é booleana, né? Porque é só para retornar verdadeiro ou falso. Só que tem uma questão que impede a gente usar somente verdadeiro ou falso. Sabem, saberiam me dizer? Pensar aqui se dá para fazer. Na verdade, dá, né? Não, não, tudo bem. Mas uma coisa que você não pode é transformar essa PD aqui em booleana, né? Agora eu quero saber por que eu não poderia transformar a PD em um valor booleano. Vocês saberiam? Eu poderia transformar essa função aqui em booleana, né? Aqui retornar verdadeiro e aqui retornar falso, né? E isso aqui já alteraria a função. Mas por que eu não posso transformar a PD em valor booleano? Alguém sabe dizer? Isso. Porque eu não ia ter como indicar que o valor não foi calculado ainda, né? Eu não ia ter um terceiro valor, né? Eu sempre preciso desse terceiro valor, né? Nessa questão, para dizer que ali já foi calculado. Tipo assim, se eu tenho um verdadeiro, verdadeiro ou falso, não significa que eu já calculei ou não, né? Porque eu posso ter calculado e ter dado verdadeiro, posso ter calculado e dado falso, mas eu posso não ter calculado, né? Então, eu sempre preciso desse terceiro valor e preciso que
que seja menos um, que é um valor inválido. Né? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Bem, deu para entender? Já posso resolver a questão? Pessoal, bora. Vamos lá. Então, eu tenho o mesmo problema, né? O problema do troco. Eu quero saber se é possível ou não passar o troco. Então, os inteiros N e M. Resolve o laboratório. Qual é essa questão, hein? Que questão é essa, Matheus? Enfim, depois tu manda aí, depois eu olho. Sim, eu nem me lembro. Eu me lembro de já ter visto, né? Mas, enfim. Então, eu tenho esse problema aqui, né? Eu recebo dois inteiros, N e M, simbolizando os tipos de moedas que eu tenho, e tem o M, simbolizando justamente a quantidade de tipos, o M simbolizando o troco que eu tenho que passar, né? O valor do troco desejado. E agora eu não tenho mais tipo assim, todas as moedas que eu tenho. Eu tenho os tipos. É como se eu tivesse infinitas moedas, por exemplo, nesse caso aqui, passa 2, 5, 7. É como se eu tivesse infinitas moedas 2, infinitas moedas 5, infinitas moedas 7. Por exemplo, se eu passasse qualquer número par aqui, eu ia conseguir porque eu tenho uma moeda 2. Então, eu ia conseguir passar o troco só por ter uma moeda 2, né? Porque do tipo 2. É como se eu tivesse ilimitada, né? Uma quantidade muito grande que eu conseguisse passar o troco. Né? É um pouco diferente. Mas, vou adaptar aqui só o que eu recebo. Né? Eu recebo o NM, né? Recebo os tipos. Tá? Eu só olhar se é 1000 também, né? Que eu usei 1000 aqui, 1000 aqui. É 1000 também. Então, o que é que eu preciso alterar dessa função aqui? Simplesmente esse caso aqui específico, né? Por exemplo, quando eu resolvi inserir uma moeda na solução, o que é que eu fazia? Eu ia para o próximo item e subtrair o valor da moeda. Porém, agora eu posso permanecer na mesma moeda. Em vez de eu ter que ir para a próxima moeda, né? Eu posso permanecer no mesmo tipo. Né? Então, eu posso permanecer até que isso aqui seja falso. Né? Então, essa é a ideia. Então, é basicamente isso. O que muda daquela implementação para essa é somente isso. Vamos só executar e testar. Sim, né? Eu consigo passar o troco, porque eu posso, por exemplo, inserir duas moedas 5, uma 2 e uma 7, né? E isso aqui vai dar justamente 19. E posso usar o 549 para essa expressão para ver se retorna ou não. Não. Posso submeter.
solução correta. Deu para entender, pessoal? Essa implementação. Então é basicamente esse tipo, né? E, então vamos lá. Ainda tem um outro problema que, ele é considerado. Todos esses problemas que eu apresentei hoje não são os problemas tradicionais, que a gente chama tradicionais de programação dinâmica. Né? Os problemas mais tradicionais são os que a gente apresentou na terça. Né? No caso, é problema da mochila, problema da sequência comum, são problemas mais clássicos, né? Mais tradicionais. Hoje a gente está falando de problemas menos tradicionais. E aí, existe um problema. Posso sim. Existe um outro problema que é a soma máxima em um intervalo. Né? Então, é um problema um pouco. É simples, né? Ele, na verdade. Né? Na verdade, ele se chama soma máxima em intervalo. Matheus, já deu certo? Tá bom. Eu tô devendo atualizar o Git. Foi mal. É porque teve um contexto aí que eu acabei não conseguindo não conseguindo ter tempo de resolver as questões com calma. Eu estava esperando terminar ele para enviar, mas inclusive eu já fiz a solução para o contexto, alguns contextos já, né? E esqueci de fazer o contexto dessa semana. Então, dessa semana eu também fiz, eu acho. É um contexto passado que eu acabei esquecendo de fazer e eu só queria atualizar quando terminar o contexto. Quando terminar esse contexto, eu queria fazer esse contexto. Mas eu vou atualizar de qualquer forma, sabe? Eu vou ver se eu termino esse contexto hoje e eu mando para vocês. Sim, pessoal, eu vi aqui só o Matheus que tá participando do contexto dessa semana e pouca gente participou da semana passada. É importante que vocês participem, sabe? Esses conteúdos, esses conteúdos que a gente está vendo nessas 2, 3 semanas vai fazer com que, assim, dificilmente, se vocês não conseguirem resolver uma questão como essas que eu estou mostrando na prova da primeira fase, vocês não passem, né? Tipo assim, vocês conseguem passar mesmo não entendendo muito bem esse conteúdo, programação dinâmica, algoritmo. Não sei se design conquista, às vezes design conquista faz com que a gente resolva um número muito grande de questões, né? Mas, enfim, mas vai fazer com que vocês tenham um diferencial, né? Assim, vocês consigam resolver um número bem maior de questões que uma pessoa que não se preparou tão bem. Né? Então, com a prova da UBI, primeira fase, geralmente é composta por 4 questões, sendo que 2 são bem simples, né? Aí tem uma de estrutura de dados, ou uma que é assim, relativamente média, né? Você tem que ter estudado o conteúdo. Também tem uma questão que geralmente foge um pouco, né? Que é geralmente programação dinâmica, de caminho mínimo, esse tipo de coisa. Então, é importante que vocês se dediquem nesses contextos, né, dessas semanas justamente por isso, para vocês se prepararem melhor para a prova. Falando nisso, o contexto de domingo também vai ser nesse estilo, né? Eu separei mais ou menos
esse escopo, né? Questões fáceis e questões intermediárias difíceis, né? Então, é importante que vocês convidem o maior número de pessoas a fazer, né? Porque muita gente pensa assim, não tenho a menor chance, né? Eu vou fazer a primeira fase, mas não vou nem fazer a primeira fase porque não estudei todo o conteúdo, mas você acaba vendo que você não precisa de todo o conteúdo para passar para a segunda fase. Tá? Tem questões fáceis e intermediárias, né, que você consegue resolver facilmente. Tá? E outra coisa que eu ia falar, né? Nunca deixe uma questão em branco na UBI. Sempre tentem uma implementação. Mesmo que você tenha certeza que aquela sua implementação só passa nos casos básicos, que não vai dar certo, a complexidade, que não vai dar certo as coisas, mas mande, mesmo assim. Né? Se você não conseguir uma melhor. Né? Então, tem essas questões também. Enfim, é isso. E participem do contest do domingo, que vai ser importante para vocês e também mandem para os outros. Porque, sim, a pontuação parcial conta também. Se você, por exemplo, tiver TLE, por exemplo, provavelmente se você fizer uma implementação que seja uma complexidade maior, mas que passe em alguns casos, você vai ganhar 40, 60 pontos. E muitas vezes é isso que difere, né? Você passar ou não para a segunda fase. Geralmente é o seguinte, ó, eu tenho duas questões fáceis, que basicamente todo mundo acerta, né? E aí vai ter uma questão intermediária e difícil. Né? A difícil comumente pouca gente faz, né? Pouca gente mesmo. A intermediária, aí é a decisiva, né? Se você fizer a intermediária, então eu estou dizendo pouca gente faz, mas é para vocês fazerem todos, né? Eu vou cobrar, brincando. O negócio é que a gente não sabe na hora se ela passa parcial. Eu não sei, Letícia. Eu tô doido para saber como vai ser agora, né? É porque vai ser online, né? Eu não sei se eles vão aproveitar que vai ser online e aí vão abrir um JUDIC, né? Eu não sei. Mas presencialmente, eu nem sei, Matheus. Eu nem sei. Eu vou falar com o Vladimir esses dias, porque ele falou que vai ter a prova teste, né? Que eu acho que vai ser tipo um esquentazinho da maratona para vocês se, é, tomar ciência do ambiente. Eu vou falar com ele sobre esse teste, como é que vai ser. Enfim, tentem, tentem ver como vai ser, né? Eu acho que se eles uma aprovação online, eles vão acabar colocando um júdice mesmo, e aí vocês vão saber. A não ser que o regulamento exige que você não faça isso. Né? Provavelmente a prova vai ser com consulta, né? Diferente dos anos passados. Porque você dentro de casa, ele não tem como controlar o que é que você não está fazendo. Né? Mesmo que eles proíbam, né? Vai ter sempre uma pessoa querendo burlar. Né? E vai ser difícil eles detectarem esse tipo de coisa. Enfim, vai ser um novo estilo, né, de OBI. Provavelmente vai ser um novo estilo. Então, a gente não tem como muito inferir. Mas o que eu posso dizer é que qualquer solução que você tenha o problema, mesmo que ela tenha uma complexidade ruim, mesmo que ela não passe todos os casos, mas é importante que você implemente para ganhar o máximo de pontos possíveis. Sabe? E aí conseguir avançar as fases. Lembrando que é importante esses conteúdos também, que a gente está vendo agora, justamente porque eles que vão ser diferencial para você responder a questão difícil e a questão intermediária também. Né? Então, tem isso. Vamos se dedicar a esses dias aí. Vai dar certo. Bem? Vamos lá. O último problema. Tá? Eu vou falar com o Vladimir, viu, Letícia? Para saber sobre esse teste. E eu passo para vocês. Eu peço para ele falar melhor no grupo. Enfim. Então vamos para o último problema.
Então, eu vou deixar aqui, porque basicamente eu vou ter um vetor e vou ter que fazer isso aqui também. Enfim. O problema consiste em, dado um vetor, e aí vai ter valores positivos, negativos. Vamos lá. 3. O objetivo desse problema é encontrar um intervalo desse vetor onde a soma é máxima, ou seja, a soma dos elementos é máxima. Tá? Então você pode pegar qualquer intervalo, pode pegar esse aqui, o todo, você pode pegar o vetor todo, né? Então o vetor todo seria o quê? 6, 11, menos 9, 2, né? Você pode pegar esse intervalo, esse, enfim, qualquer, qualquer intervalo nesse vetor você pode pegar, né? Você pode, inclusive, pegar somente um elemento, por exemplo. No caso, nesse, nesse, nesse exemplo, a solução seria você pegar esses três caras, né? Onde a solução é 6. 5 menos 2 mais 3. Justamente porque em nenhum dos outros intervalos que você pegar vai ter uma soma máxima, né? Uma soma maior que isso. Né? Então, esse aqui seria a soma máxima, caso 6. Né? Então, é basicamente isso. Dado um vetor de valores, você encontrar a soma máxima em um dado intervalo, em um intervalo do vetor. Né? Bem, bem simples, né? A definição do problema ela é bem simples. Vamos usar uma função solver para resolver. Essa aqui vai ser ainda mais, vai ser bem parecido bem parecido no sentido de não parecer uma programação dinâmica, né? O problema do troco já se assemelha bem mais com os problemas tradicionais. Né? Mas esse algoritmo, que a gente também chama de Kadani, né? É conhecido como Kadani, né? O algoritmo que resolve esse problema é conhecido como Kadani, ele é uma programação dinâmica, que ele memoriza valores, mas ele não se utiliza de tabelas nem de coisas do tipo. Vou criar o it bem, definir o máximo aqui. Então, a ideia? A ideia é você indo, incrementando, indo pegando os elementos, e até que a soma desses caras seja zero. Ou seja, você vai pegando, você pega um intervalo, você pega o 3 e salva esse valor. Tá? Você vai ter uma variável que vai salvar né? O maior de todos. Então, inicialmente é 3. Tá? Aí você vem com menos 7. 3 menos 7, menos 4. Não faz sentido você continuar. Por quê? A soma é negativa. Não tem como você pegar um valor positivo lá na frente e somar com isso e ser maior que o valor positivo, por exemplo. Não tem como eu. Se essa soma deu negativa, a melhor solução é justamente pegar o próximo positivo. Então, o que é que você faz? Você desconsidera esses elementos e vai para o próximo. Pega 5. Aqui eu atualizo, né? Já pega um cara maior. Coloco menos 2. 5 menos 2 é 3. Eu continuo, porque esse valor deu positivo. E aí eu posso pegar um valor positivo lá na frente e somar e conseguir um valor maior, que é justamente o que acontece quando eu pego 3. Isso aqui dá 6. Que é justamente a resposta que a gente quer. É um algoritmo bastante simples, né? Bastante interessante de pensar. Então, você vai ter
uma variável soma, que basicamente vai armazenar a soma do vetor até então. Ela vai iniciar com zero. A gente tem que ter um certo cuidado com essa variável soma, justamente para ela não extrapolar o inteiro, né? A gente tem que sempre... Quando a gente usa variável que a gente vai incrementar, ou que a gente vai acumular, a gente tem que sempre ter essa preocupação, né? Mas vamos considerar que não tem o perigo de estourar. Então, eu vou ter uma variável maior também que vai iniciar com zero. O que é que eu faço? Eu vejo se soma, eu pego o máximo entre a soma que eu tenho mais o V na posição I e zero. Por quê? Porque é justamente o seguinte, se isso aqui der negativo, não faz sentido eu continuar. É justamente aquele caso do 3 menos 7, né? Não faz sentido eu continuar. E aí eu considero um vetor vazio, que é, zero, que é como se fosse zero, né? Continuo. Ou seja, quando o vetor é todo negativo, por exemplo, no caso, todo negativo, a melhor escolha que você escolher é um vetor vazio, né? E aí ele tem soma zero. É justamente o que a gente faz aqui. E aí você vai sempre pegando o maior dessas somas que você está obtendo e salvando em maior, né? Pegando o máximo entre soma e maior. Por fim, você retorna o maior. E aí, eu só retornar a função. Solver. E é basicamente esse o algoritmo. Bem simples. Né? Ela é programação dinâmica porque a gente usa esse valor maior aqui para armazenar uma solução anterior, né? Na verdade, a variável soma, né? Para armazenar um valor anterior. Mas, mas ela foge um pouco do escopo que a gente tem com programação dinâmica. Né? Mas é um algoritmo bastante conhecido e importante que a gente saiba. Então vamos lá. No caso, o N aqui é 5, né? A gente tem esse problema aqui. Vou passar essa instância aqui. O N sendo 5 e o vetor sendo 3, menos 7, 5, menos 2 e 3. Aqui dá 6. Tá? É justamente o cara que eu estou procurando. Bem, deu para entender a solução? Pessoal? Clique de novo. Tá bom. Vou usar um outro exemplo. Vou usar o mesmo exemplo. Eu vou ter uma variável maior, uma variável soma, certo? E ambas vão começar com zero. O soma vai ser a soma acumulada até então e o maior vai ser a soma do maior intervalo até então. Tá? Então, considerando esse vetor. Então, você vai como se fosse inserindo. Você insere o 3. E aí a soma é 3. E aí eu faço uma atualização no maior também, né? Bem? Agora eu vou inserir o menos 7 na solução. A soma vai dar negativo, né? 3 menos 7 dá menos 4. Como você pega o maior entre soma mais V e zero, o que é que você faz? É dizer que agora o soma passa a ser zero. E aí é como se eu desconsiderasse esse subvetor. Tá?
E aí eu pego o maior entre soma e maior. No caso, continua sendo 3. Né? Aí vou, insiro 5 na solução. A soma passa a ser 5 e o maior passa a ser 5 também, né? O 5 é maior que o 3. Insiro o menos 2 na solução. Então, 3 dá 3. O maior recebe o maior entre 5 e 3, ou seja, continua com 5. Por último, eu insiro o 3. A soma passa a ser 6. E o maior entre soma e maior passa a ser 6. Então, por fim, o intervalo que tem a soma máxima em intervalo vai estar armazenado nessa variável maior. Tá? Basicamente, a gente vê esse caso aqui justamente porque quando o valor dá negativo, não faz sentido a gente continuar, né? Porque a gente simplesmente pode pegar um valor positivo ou zero mais lá na frente. Né? Então, sempre vai existir um zero, que é o vazio, ou um valor positivo na frente. Agora, mesmo quando diminui nesse caso aqui, pode ser que a gente consiga um valor positivo que supere a marca até um momento. Então, tem o algoritmo consegue entender. Pessoal. Certo, Matheus? Parece que deu. Enfim, vamos lá para o próximo problema, certo? O último. Né? Tal, corredor, certo? Deixa eu ver se é realmente uma aplicação. Parece que é. Tá? Leiam a questão aí, vou dar 2 minutinhos aí enquanto eu bebo uma água. Volto já. Leiam essa questão, corredor. Tá na aula. E aí, pessoal, pode responder?
Foi responder a questão. Então, bora lá. Basicamente, a questão é uma aplicação do algoritmo, né? Que é basicamente a gente. O, Deixa eu ver como é que tá. Então, basicamente, ele quer saber, se você observar, o intervalo que tem a soma máxima, né? Então, a gente tem que só atualizar o n, né? Verificar se, no pior caso, essa soma não estoura inteiro. O n é sempre igual aqui. Então, é basicamente aplicar, né? Esse problema é bem simples, né? É basicamente só aplicar. Vamos só testar aqui. Submeter. É importante aqui que os valores eles estão entre menos 100 e 100, né? Então, não vai ter estouro o dia inteiro, soma. Então, quando a gente mandar aqui, ele vai aceitar. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? É, é isso aí, pessoal. A aula é isso. Vou parar de gravar aqui.